Fala galera, essa semana o Panela vai ser um pouquinho diferente porque a gente não conseguiu trazer a banda que a gente queria essa semana. Então eu resolvi gravar um vídeo falando de algumas coisas que eu quero também trazer e abordar aqui no canal, que é com relação à gravação, a alguma troca de experiência que eu quero fazer com vocês também, tá? Então o primeiro tópico que eu trouxe aqui, o primeiro assunto que eu trouxe é com relação à gravação. Se você vai gravar o seu primeiro single, o primeiro EP, eu separei algumas coisas aqui que eu acho que são relevantes para o resultado, né, da gravação que vocês vão fazer, e que eu acho que se eu soubesse lá 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a gravar as primeiras músicas, eu acho que faria uma diferença significativa, tá? Eu já quero dizer que eu não vou lembrar de tudo, coloquei algumas coisas assim que eu lembro. Se tiver alguma coisa que vocês queiram adicionar aí nos comentários, pode colocar, porque eu acho que faz diferença. Eu estou aqui para aprender com vocês também, não estou aqui para dizer o que é certo e errado. Então, se tem algo que eu não lembrei, vocês coloquem aí, que tenho certeza que vai ser bem, só vem para somar, tá? Primeiro ponto que eu coloquei aqui, tive que fazer uma cola aqui porque eu sou velho e não vou lembrar. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, não resolva nada no estúdio, não deixe para resolver nada no estúdio. Quando você vai fazer uma gravação de alguma coisa, é importante que você já chegue com a música realmente pronta, tá? Não deixe para resolver. E o que eu quero dizer assim, ó, é minuciosamente mesmo. Virada de batera, um solo de guitarra, um backing vocal, resolvam tudo isso antes de entrar no estúdio, para chegar com isso já bem firme, bem alinhado, tá? Um exercício que é legal de fazer, que eu sempre digo que é bom de fazer, é gravar o ensaio, ou gravar a música que você quer gravar posteriormente, né? Gravar, que eu digo assim, com celular mesmo, com uma coisa assim mais simples, para que você ouça e comece a fazer a sua autocorreção já no ensaio, né? Ensaiou ali, fez a execução da música, depois para ouvir o que você está fazendo. Isso eu acho que todos os membros da banda deveriam fazer, porque se ouvir é fundamental para que a gente tenha um resultado melhor, tá? Se ouvir e fazer a correção ali, porque às vezes uma coisa que você acha que está legal não está soando bem com a música, tá? E, geralmente quando a gente está tocando a gente está muito focado no nosso instrumento, né? Então é fundamental que você ouça num contexto geral se aquilo que você está fazendo está realmente funcionando ou não para a música. E muitas vezes você acha que não está funcionando e está funcionando, né? Também tem esse ponto. Então ouça, veja no contexto se funciona realmente dentro daquilo que você está buscando, e grave os ensaios, porque se ouvir é fundamental, tá? E é isso. Chegue no estúdio com a parada pronta, tá? Outra coisa, referência. A referência de mix, no meu ponto de vista, ela tem que ser entregue antes de você começar a gravar. Principalmente se você está começando a fazer a coisa agora, entendeu? Se você não é um músico tão experiente, se você não sabe muito bem qual é o caminho que você vai seguir ali com relação ao seu som, e você tem um padrão ali, eu quero chegar num som tipo isso aqui. Então você tem que entregar isso aí para a pessoa antes de começar a fazer a captação, porque dentro daquilo que você entregou, que você está esperando de resultado, a pessoa que vai fazer a captação, ela já vai poder se ter um melhor direcionamento ali para fazer a coisa da maneira mais correta possível, tá? Então entreguem a referência de mix antes de começar a captar. Por quê? Porque dentro daquele contexto que você está buscando, a pessoa que vai fazer a captação já pode tomar as decisões mais corretas para o seu som, tá? Outra coisa, como uma banda ela é formada por mais de uma pessoa, geralmente, né? Eu estou falando sempre aqui no contexto de banda, mas se você é artista solo também, isso serve para os seus músicos, para quem trabalha com você. Então é muito comum que cada pessoa tenha um segmento, tenha um estilo diferente. Então nesse caso, vocês têm que achar uma referência de mix. Pode ser entregue mais de uma referência de mix, não precisa ser somente uma música, tá? Pode ser mais de uma música. Só que essas músicas elas têm que estar muito bem alinhadas, elas têm que estar conversando bem, né? Não adianta, já pensou se o baterista vai lá e eu quero uma referência de mix, um metal, e o guitarrista vai lá e dá uma referência de mix de um blues. Não faz o menor sentido, né? São coisas completamente diferentes, né? Então eu acho que tem que ter esse bom senso na hora de fazer essa escolha das referências de mixagem, tá? Parece
Parece muito óbvio, né? Mas acontece de pessoal querer uma coisa assim muito distante da outra dentro desse casamento que é uma banda. Tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui para falar para vocês. Esse ponto é importante também lembrar que todo mundo bate na tecla, né? Mas ninguém, tipo assim, parece que o pessoal não leva tão a sério. A execução tem que estar muito bem, a música tem que estar muito bem executada. Eu vejo que tem muita gente que fala assim, eu queria uma mix bem orgânica. Tá, mas vocês estão preparados para tocar música organicamente? Porque para música soar orgânica você tem que fazer na mão, né? Começar a fazer muita edição, adicionar samples e tudo mais, não vai soar orgânica a sua mix. Tá? Então, se o pessoal cobra muito isso, eu queria uma mix orgânica. Tá, mas você está executando a música bem? Para a música soar orgânica, você tem que executar bem, não tem outra saída. Né? É importante lembrar isso, né? Tanto para baterista quanto para guitarrista. Falar aqui do primeiro ponto de partida, né, da mix, que é a bateria. A bateria para mim é 50% do som. Se a bateria tiver com som bom, já está meio caminho andado. Se ela está bem tocada, mais ainda, né? Então, dentro desse contexto, é importante que o baterista execute bem também e que o baterista também esteja usando peças da bateria condizente com aquilo que ele quer, né? Porque não, já pensou se o cara vem aqui e quer tocar traz uma referência de mix do Black Sabbath, por exemplo, e vai ali e grava com um tom de 8, com um bumbo de 18, com uma caixa com afinação aguda, tá bem fora do contexto que ele tá buscando, né? Então essas coisas têm que ser levadas em consideração, porque o que você está usando ali também tem que estar condizente com aquilo que você quer do resultado, certo? Além de estar afinado, obviamente, né? A gente acha que é óbvio, mas tem muita gente que vem com a bateria com as eu quero usar a minha caixa, quero usar a minha coisa, mas às vezes está desafinado, né? Acontece. E aí nessa hora quem está fazendo a captação tem que entrar ali e dizer, não, cara, nós vamos ter que dar uma apertadinha nisso aqui ou naquilo ali, porque não tá legal, tá fora. Certo? Outra coisa, guitarras e baixo. A gente pode fazer de algumas maneiras. A gente tem mais de uma maneira de fazer essa captação da guitarra ou do contrabaixo. Tá? Que são via. Geralmente o pessoal dentro do home studio usa muito plugin. E é super válido, eu acho que é muito bom. Tem muitos plugins aí que são demais, assim, é um som absurdo. Eu fico até impressionado com a qualidade que tem. Mas tem gente que gosta de vir aqui no padrão tradicional, botar o microfone na frente do ampli e fazer a captação. Não tem problema nenhum. Só que algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Né? O amplificador tem que ser bom, o microfone tem que ser bom, a sala também tem que ter uma estrutura legal, tendo em vista que o amplificador também não pode ser um amplificador de baixa potência, ele tem que ser razoável, né? tem que ser captado num volume considerável, tá? Para que fique legal, para que realmente o falante trabalhe da maneira como ele trabalha no normal dele, né? Não muito abaixo também, não muito acima. Então tem essas questões. Um jeito que eu faço aqui também bastante aqui no estúdio, eu gosto de experimentar muita coisa aqui, e que eu faço pro Panela, que tem funcionado, o pessoal tem gostado, tem aprovado bastante, é com relação a captação via direct. Eu pego o sinal do set de pedais ou da pedaleira e trago um sinal aqui via direct direto para a placa e jogo um simulador de ampli dentro do PC. Também funciona muito bem, tá? Foi assim que eu gravei o Teto, assim que eu gravei outras bandas ali, que ficou muito bacana. Também dá para eu fazer esse mesmo tipo de captação e fazer o reamp, que é jogar o sinal de volta lá para o amplificador e daí sim espetar um microfone lá depois que a guitarra já está gravada e espetar o microfone lá na frente do amplificador e fazer os ajustes passando pela mesa, equalizando, botando compressor, né? Eu uso alguma coisa analógica aqui também que eu gosto muito. Provavelmente futuramente eu vou ter mais coisa aqui para fazer bastante coisa analógica, porque é uma coisa um universo que eu gosto bastante. Então é isso. A gente tem algumas maneiras de gravar guitarra e baixo, e aí vai ficar a critério de quem for gravar, né? Tendo em vista sempre que o mais importante, eu ainda acho que não é nem o modo como você está captando, mas sim a execução, né? Não esqueçam disso. Outro ponto importante aqui, quando o vocalista entrar no estúdio para gravar, ele tem que ter a noção de que ele vai perder muito tempo.
Sim, porque o processo de voz ele é demorado. Ele é demorado porque a gente tem dobra de vocais, a gente tem os backing vocais, né? E, então demora porque também depende de como está o estado físico do vocalista, se ele está bem hidratado, se ele está num dia bom, que a gente que canta sabe que nem todo dia a gente está 100% para cantar, tá? Isso demanda muito do físico também. Então, quando a gente fala de vocal, a gente tem que ter noção que o vocalista também, quando vai começar a gravar, muitas vezes o vocalista não está aquecido, então ele vai ter que fazer 5, 7, 10 takes para começar a se aquecer, para daí então começar a ter o melhor resultado. Então, como a gente tem essa questão de tantos fatores assim, o vocal acaba sendo um pouquinho mais demorado para gravar e o vocalista não pode ter preguiça. Ele tem que esperar realmente fazer quantas vezes forem necessárias para que isso fique legal. Porque, sei lá, eu não sou muito fã de, claro, uma notinha ou outra a gente pode corrigir ali, mas se a execução não estiver legal, não adianta ela estar afinada, porque a interpretação vai estar um lixo também. Então, o vocalista não pode ter preguiça, ele tem que vir, tem que estar disposto, tem que estar bem, para que o negócio soe da melhor maneira possível, tá? Com base em tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, um pouco do que eu lembrei, eu só não fiz algumas anotações aqui para fazer esse vídeo, tem uma coisa que é fundamental. Se você não faz aquele exercício que eu falei no início do vídeo, de se ouvir, de gravar o ensaio e de se ouvir, é muito provavelmente que no final da gravação da sua música, do seu EP, né, do seu disco, enfim, você vai se frustrar com a gravação, porque nunca vai ficar como você imaginou. Se você só tem aquela projeção da música na sua mente e você não se ouve tocando, você não ouve como é que você fez no ensaio, é muito provável que na hora de gravar também você vai achar que ficou muito fora do que você imaginou. Obviamente, porque você fez só uma projeção mental e você não colocou isso para fora da forma física, certo? Então, é importante que você se ouça nos ensaios, grave os seus ensaios mesmo no celular para você ouvir como você está fazendo, onde você está chegando, para que quando você grave isso não destoe muito daquilo que você imaginou no início da música. Beleza? No mais era isso, o vídeo de hoje foi curtinho mesmo, era só para ter alguns pontos aqui que eu acho interessante eu trazer para a gente debater e abordar isso aqui. Eu não estou falando que isso aqui é uma regra, mas eu acho que isso aqui pode sim e vai mudar o resultado lá da sua música quando você for gravar. Beleza? Galera, semana que vem a gente volta aqui com Panela, aí com uma programação normal com bandas, tá? Vai ter alguma outra coisa que eu tô inventando aqui para fazer e para talvez jogar no domingo às 11 horas da manhã. Então, eu tô tentando fazer alguma coisa aqui para fazer os vídeos nas quintas e nos domingos, tá? Provavelmente o conteúdo de domingo vai ser uma coisa mais assim, mais de parte de gravação ou de parte de execução de algumas músicas. Uma troca de ideia que eu vou fazer aqui no canal pra gente aumentar a nossa rotatividade aqui, beleza? Semana que vem a gente volta com Panela, com bandas. Valeu, até a próxima.